se nós dissermos a alguém, você deve nascer de novo, o que estamos dizendo é que você deve receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque essa é a terminologia que usamos, certo? Se nós, por 2000 anos, chamamos isso de chave de fenda, então quando eu disser isso 2000 anos depois, Derek, você poderia pegar a chave de fenda, ele saberia do que eu estou falando. Mas na verdade não é uma chave de fenda, são óculos. Então, quando falamos sobre nascer de novo, nós usamos esse termo para significar que você deve receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e você deve. Mas quando dois judeus estão falando sobre isso, não é disso que eles estão falando. Jesus ainda não havia morrido na cruz, ele ainda não era o nosso Salvador. Nicodemos estava dizendo, Senhor, como nós nos movemos para o poder milagroso de Deus? Jesus disse, a menos que você nasça de novo, você não pode ver o que Deus está fazendo, você não pode ouvir o que Deus está fazendo. E ele disse, como vamos nascer de novo? Entramos uma segunda vez no ventre de nossa mãe? Quando um bebê nasce, senhoras, uma pergunta para vocês. Quando um bebê nasce, o que estoura? Quando a bolsa estoura, você sabe que está prestes a haver um nascimento. Um tanque batismal, em hebraico, isso é chamado de mitzvah. A palavra mitzvah significa o útero do mundo. É o que isso significa. Aquele tanque batismal, em hebraico, é o útero do mundo. E então, quando Nicodemos disse, pode um homem entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe? E Jesus responde e diz, você é um líder dos judeus, você sabe disso. Há um nascimento físico quando você nasce fisicamente. A bolsa estoura. E o bebê nasce sem nenhuma limitação para aquele bebê. Não há limitações, não há pecado, não há maldição, não há nada sobre essa criança. Mas você deve nascer de novo. E nascer de novo é um termo hebraico que quando você desce em um mitzvah, que é o útero do mundo, e você sai daquela água e você nasce de novo. Não há limitações em sua vida, não há maldição em sua vida, não há nada que possa deter o seu destino. Você acabou de nascer de novo. Sem nenhuma limitação em você. Veja o que diz. Os essênios têm dito a vocês, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Quando você entra naquele tanque batismal, a maioria dos judeus são batizados no Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação. Esse é o dia em que você diz, Deus, me perdoe de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida de volta a você. A próxima coisa que você faz é entrar e sair do mitzvah. E Deus está dizendo, não apenas seus pecados que são perdoados, mas eu estou liberando você de todos os contatos que você teve com fracasso. E agora você caminhará como mais do que um vencedor. Quando a Bíblia fala sobre a renovação da mente e não se conformar com este mundo, mas sermos transformados pelo quê? A renovação da nossa mente. Como nossa mente é renovada? Você tem que voltar ao entendimento bíblico. Quando você entra no tanque ou lava a mão, Deus limpa o filtro da sua mente. Sua mente é renovada. Você está livre da negatividade, você está livre das dívidas, você está livre do fracasso. Agora você está começando a ouvir e pensar de acordo não com o que o mundo diz, mas de acordo com o que o Espírito de Deus diz. É algo sobrenatural. Deixe-me ler algo para você vindo da antiga sabedoria judaica. A Tis disse algo, ela enviou para mim há alguns dias. Ela disse, veja só isso. A Coreia do Sul é uma nação que sempre amou e apoiou muito Israel. E ela me enviou um artigo sobre entrevistas de jovens na Coreia do Sul.
E eles são muito prósperos. E eles disseram bem, a razão pela qual nós amamos Israel, a razão pela qual somos tão abençoados por Deus, é porque nós lemos a antiga sabedoria judaica, nós lemos o que é chamado de Talmud. E havia uma garota que tinha 14 anos e ela disse, eu li o Talmud quando eu estava no jardim de infância, eu li o Talmud quando eu tinha 9 anos, agora não todo o Talmud, mas parte dele. E então... E a Tis disse, isso é o que estamos tentando dizer às pessoas. Existem segredos. Existem mistérios que, se você estiver aberto, Deus vai mostrar a você. Para que não sejamos conformados com este mundo, não sejamos limitados por este mundo, mas que possamos andar com algo que é sobrenatural. Amém? Ouça o que isso diz desse antigo escrito judaico. Por 3 coisas Israel entrou na aliança com Deus. Pela circuncisão, e somos circuncidados em nosso coração, por sacrifício, Jesus é o nosso sacrifício, e pelo batismo. Quando um gentio está disposto a entrar em plena aliança com Deus, ele deve ser circuncidado, somos circuncidados em nosso coração. Ele deve trazer o sacrifício, Jesus é o nosso sacrifício, e ele deve ser batizado. O gentio é feito um convertido de Deus. E o escravo é libertado. E eis que, depois do batismo, ele se torna como uma criança recém-nascida. Você deve nascer de novo. Agora, deixe-me dizer novamente, porque eu quero que alguém fique bravo comigo. Você deve nascer de novo. E quando dizemos isso, e você está falando com alguém que não entende isso, estamos dizendo que queremos que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Mas podemos ir um pouco mais fundo. E quando dizemos que você deve nascer de novo, estamos falando sobre... Vamos entrar na mitzvah, vamos quebrar todas as maldições de limitação e vamos entrar em 25, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus em todas as áreas. E pense nisso, estamos esperando a chuva serôdia, certo? Esses tanques batismais se enchiam com a água que saía das colinas indo para o mar da Galileia com a chuva serôdia. E assim isso está diretamente conectado, nunca é um ritual, mas uma revelação. E sabe de uma coisa? Mesmo que você não entenda totalmente, nós entendemos e nós vamos cobrir vocês, porque estamos em 2025 com a mão aberta da cobertura de Deus. Deixe-me ler outra coisa. Os tanques batismais, ou as águas batismais da mitzvah, na literatura rabínica, foram definidos como o útero do mundo. Quando um novo convertido saía das águas, isso era considerado um novo nascimento. Agora, isso tem milhares de anos. Um novo nascimento que se separava das limitações de um mundo pagão. Você está neste mundo, mas você não é dele. Quando o convertido saía das águas, seu status era alterado e ele era referido como uma criança pequena. A menos que você venha a mim como uma criança. Pessoal, nós não conseguimos evitar de nos cercar de coisas negativas. Essas coisas negativas tentam roubar a nossa fé. Alguém me perguntou, eu estava pastoreando nossos amigos na Nova Zelândia, eu estava pastoreando na Austrália, e um jovem pastor me perguntou, ele disse, pastor, por que nós víamos mais milagres quando éramos novos convertidos do que agora que somos pastores? E eu disse, porque quando você é um novo convertido, você crê como uma criança. Você acredita que Jesus andou sobre as águas? E se Jesus andou sobre as águas, você pode andar também. Você acredita que a água saiu da rocha e a água saiu de uma rocha. Então ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas o que acontece é que estamos cercados pelo mundo e cercados pela negatividade, cercados pelo fracasso. E isso começa a roubar a nossa fé de criança. Mas há algo sobrenatural que é por isso que toda vez que eu me levanto de manhã, eu renovo minha mente. Cada vez que eu vou orar, eu renovo a minha mente. Toda vez que eu vou estudar, eu renovo a minha mente, porque eu quero ter fé como uma criança. Quando você entra em um avião, eu não sei você, mas eu costumava ter dificuldade. Eu não gostava de voar. Eu subia naquele avião e, irmãos, eu fui daqui para as Filipinas 18 horas. Eu falei em línguas 18 horas. Senhor, não deixa esse avião cair. Mas sabe, eu aprendi isso e é um ato de fé. Quando uma criança entra em um avião, ela não fala, mãe, essa coisa vai voar?
Você acha que eles têm gasolina suficiente? Você ouviu alguma coisa sobre o clima na nossa frente? Não, uma criança simplesmente segue em frente e confia no que a mãe e o pai dizem. Isso é algo sobrenatural. Quando você lava as mãos, quando você entra na mitzvah, você está tendo sua mente renovada, você não está sendo limitado por tudo que é negativo lá fora. Houve um amigo meu, um dos meus melhores amigos, eu não seria salvo hoje. Eu não teria sido salvo hoje se não fosse por ele. E eu não falava com ele há cerca de 30 anos, nós seguimos direções diferentes. Ele me ligou na sexta-feira passada, do nada, uma pessoa ótima. Sabe, eu estava falando de 2025 e rapaz, vai ser maravilhoso. E ele, sabe, isso, eu e minha saúde, e eu disse, conserte isso, rapaz, temos coisas para fazer, nós temos a mesma idade. Sabe, vamos lá. E ele me mandou uma mensagem cerca de 1 hora depois e disse, eu não me sentia tão bem há 30 anos. Ele disse, eu não estive perto de alguém tão positivo por 30 anos. Ouça, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. As armas da nossa guerra não são deste mundo. Elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Isso não... Bem, você realmente acredita que lavando as mãos isso renova sua mente? Bem, deixe-me te perguntar uma coisa. Você realmente acredita mesmo que um homem que morreu na cruz há 2000 anos vai te salvar e te levar para morar no céu? Sim, por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. E é a verdade que nós possuímos que nos liberta, mas nos últimos dias nós aumentaremos nossa fé, o conhecimento deles, a sabedoria das antigas raízes judaicas, e andaremos em sinais, maravilhas e milagres, e veremos as janelas abertas do céu se derramarem. Me ouçam, isso há tantas coisas que eu estudo e leio e digo, oh meu Deus, eu não posso esperar para que estejamos prontos para entender isso e aquilo. E então, isso não é uma chave de fenda. Nós podemos chamar disso. Alguém pode falar, você pode me passar essa chave de fenda e nós faremos assim. Então, quando estamos falando sobre nascer de novo, eu quero enfatizar novamente. Estamos falando sobre receber Jesus como o nosso Senhor e Salvador. É disso que estamos falando para o mundo. Mas quando você e eu lemos isso e entendemos, essa é uma arma que temos. É chamada de renascimento. Devo ter mais uma escritura. Deixe-me ver se estou indo para onde eu quero ir. Só por uma questão de tempo, quando você tiver uma chance, leia Tito. Eu acho que é Tito 35. E é chamado de renascimento da mitzvah. O renascimento do batismo. Está por toda a Escritura. É o que nós perdemos essa verdade por 2000 anos. Mas estamos voltando, sabe? Eu acho que já contei essa história, mas eu vou terminar com ela. Isso simplesmente apareceu no meu espírito. Sabe, eles acabaram de redescobrir o que era chamado de Rota dos Peregrinos em Jerusalém. E você sabe o que é isso? Você desce até o fim, a um monte do templo, e o templo, e você desce até o fim da cidade de Davi, e lá está o tanque de Siloé. E quando eles chegavam ao templo, eles entravam no tanque de Siloé e subiam para levar as suas primícias ao monte do templo. E, mais uma vez, você não consegue cavar um buraco de poste lá sem encontrar algo bíblico. Quer dizer, é um lugar mais incrível. E lá tem sido um bairro da cidade predominantemente muçulmano por 1.300 anos. E alguns anos atrás, um cano de esgoto, um cano de água quebrou e eles tiveram que descer ao subsolo para consertá-lo. Eles tiveram que levar os arqueólogos para cavar lá embaixo e quando fizeram isso, tinha uma estrada lá embaixo. E dizem que eles começaram a limar a área e eles encontraram a Rota dos Peregrinos, onde todos passavam do tanque de batismo até os degraus do templo. Quando eles começaram a limpar lá, eles descobriram centenas de outras mitzvahs. E por que era assim? Porque antes de você entrar na presença de Deus, não era uma limpeza física. Você está indo diante da presença de Deus. Por que você está indo para a presença de Deus? Porque Ele pode falar com você.
Ele pode falar com você. Ele pode te guiar e te liderar e te ensinar e te mostrar coisas que estão por vir. O ensinamento é que você não pode ouvir o Shekinah até que tenha nascido de novo. E é por isso que Jesus diz que você nasceu da água e do Espírito. Pessoal, temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Nós temos a voz de Deus, a sabedoria de Deus. Esta é uma ilustração brega, mas eu sempre uso. É para chamar a sua atenção. Quantos gostariam de ser milionários? Ok? Aqueles que não levantaram a mão, não mintam na igreja. Se você não quer ser um milionário, faça um favor. Torne-se um milionário e dê tudo para mim. Eu vou evitar que você tropece. Quantos gostariam de ser milionários? Ter todas as dívidas pagas? Sabe, lembre-se de que eu te disse hoje, em 2025 Deus vai fazer abundar. Isso foi o que ele disse. Eu falei sobre as pessoas que produzem nosso programa de televisão, mas alguém bateu na porta deles e disse, nós queremos comprar a sua casa. A casa deles não estava à venda. E eles ofereceram uma quantia exorbitante de dinheiro para comprar. E então, Kenny chegou e disse que havia ido ao hospital e vocês sabem que todas as coisas cooperam para o bem. Kenny teve dificuldade para respirar no domingo passado e teve que ir para casa. Ele me ajuda nos bastidores. Eles haviam levado ele ao hospital e, de qualquer forma, eles enviaram uma carta e ele tinha cerca de $50 mil em contas hospitalares e eles enviaram uma carta a ele e disseram, nós estamos cancelando todas as suas dívidas. 50 mil, estamos cancelando todas as suas dívidas. E o dinheiro que você está pagando pelo tratamento, nós vamos devolver tudo isso para você e vamos cuidar de qualquer outra coisa no futuro. E ele disse, eu nem me inscrevi para nada. Ah, não, vocês não estão me ouvindo. Não, vocês não estão me ouvindo. Eu nem me inscrevi pra nada. E eu disse, e você ligou e disse, vocês podem me ajudar? Ele, não. Eu recebi uma carta. Eu disse, mas como assim? Quem? E eu disse, quem são eles? Ele disse, eles disseram que vão pagar todos os... Eu disse, quem são eles? Eu quero conhecê-los. Quantos querem saber quem são eles? Eu sei quem são eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É quem são eles? Este vai ser um tempo incrível. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Desde que você venha como uma criança, com a fé de uma criança. Meu amigo e eu, por 30 anos, não conversávamos. E ele disse, eu não falei com ninguém tão positivo. Me pergunta o tempo todo, como você se mantém positivo? Bem, há muitas maneiras. Palavras positivas, pensamentos positivos, atitude positiva, ações positivas. Mas existem armas. E uma dessas armas é todas as manhãs. Sabe, eu digo isso antes que meus pés toquem o chão. Todas as manhãs eu digo, obrigado, Senhor. Então, pelo que você está agradecendo? Eu acordei. Eu acordei, mas é mais do que isso. Eu estou agradecendo a Ele pelo que Ele vai fazer neste dia. Eu entro nisso, nós entramos nisso. E assim, para que eu ouça de Deus e ouça Ele falar comigo sem ter meu filtro entupido com as coisas deste mundo, eu entro nisso e a primeira coisa que eu faço é lavar as minhas mãos e fazer minhas orações e depois ler a palavra de Deus. É algo sobrenatural. Pense se você fizesse isso uma vez por ano. Uma vez por ano, você nasce de novo e de novo. Se você fizer isso uma vez por semana, no Shabat, uma vez por semana, você lava seus filtros para que você ouça de Deus. Se você fizer isso todos os dias, é só um pensamento. Sabe, eu digo muito isso e é uma péssima ilustração. Mas o McDonald's obedece mais à lei de Deus do que muitos cristãos. Se você vai ao banheiro do McDonald's, diz que você não tem permissão para voltar ao trabalho antes de lavar as mãos. Certo? Por quê? Porque há germes físicos saindo daquele mundo. E assim como o físico, tudo o que Deus faz é físico e espiritual. Você lava as mãos antes de comer. Claro, você está quebrando este contato físico com germes, mas há o contato espiritual com germes. Vamos quebrar isso, porque você vai entender que não importa o que você enfrente,
Você é mais do que um vencedor. Tudo o que você precisa fazer é ter fé como uma criança. Quantos aqui querem ter fé como uma criança? Fique de pé comigo em todo o prédio. Eu consegui explicar tudo? Eu confundi alguém aqui? Deixe-me dizer novamente, você deve nascer de novo. Você deve receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o primeiro domingo de 2025. Vocês querem que eu ensine sobre o número 25 na próxima semana? É muito fascinante, é muito fascinante. Sabe, este ano vai ser incrível. Diga isso em voz alta. O próximo ano, neste ano, a minha vida será incrível. As coisas vão mudar. Eu serei abençoado. As janelas do céu vão se abrir. Você acredita nisso? Acredita nisso? Bem, eu quero te encorajar. Você não precisa fazer isso, mas eu te encorajo. Aqui está o pensamento. Se Jesus sentiu a necessidade de ser batizado e, enquanto estudávamos isso, todas as vezes que Jesus entrava naquela sinagoga, ali mesmo onde a mulher tocou a orla de suas vestes, toda vez que ele entrava lá, ele era batizado. As mitzvahs, onde ele se batizava, são as águas que temos nas nossas... Isso é muito bizarro, não é? Isso é muito louco. Eu bebi dela. Isso é um tanto corajoso. Você não precisa beber. Mas eu quero que você entenda. A razão pela qual eu ensino as raízes judaicas é que uma das grandes profecias rabínicas é que logo antes da vinda do Messias, Deus andaria entre os gentios e escolheria a dedo aqueles a quem ele abriria os olhos. E eles começariam a entender as coisas que estavam ocultas. Sabe, nem todas as verdades que Deus nos deu estão na Bíblia. Houve a Torá que Deus escreveu e depois houve a Torá oral que não foi escrita. Dando um exemplo, os 10 mandamentos. Lembre-se do sábado e guarde-o. Ok? É isso que diz? Ok. Como? Não há nenhum lugar na Bíblia que diga como fazer isso. Deus disse para lembrar do sábado e santificá-lo. Mas ele não disse como. Então, por 40 anos, Deus andou com Moisés. Quer que eu te ensine essas coisas? Por 40 anos, Deus andou com Moisés e explicou a ele o que a Bíblia significa. Quando Jesus disse, está escrito, do que ele estava citando? Ele estava citando disso. Eu pergunto aos pastores o tempo todo, eu digo, quando Jesus disse que está escrito, de onde ele está citando? Eles dizem Mateus, Marcos? Não, ele está falando em Mateus e Marcos. Ele não está citando disso. Ele estava falando a antiga sabedoria judaica, porque ele não muda. Mas nos últimos dias, Deus andará entre os gentios. E vai escolher você. Se você está aqui, ou se for da nossa família ao redor do mundo, porque você é nossa família, você não escolheu. Deus escolheu você. Porque Ele quer revelar a você nestes últimos dias. Por quê? Porque quando eles virem os milagres de Deus, eles saberão que o Deus a quem você serve é o Deus vivo. E as armas... Bem, Moisés andou por 40 anos com Deus. E Deus explicou isso a ele. Mas eles disseram, nós não podemos deixar o mundo não saber dessas coisas, porque elas funcionam para todos. Funciona para todos. Então eles escreveram o que é chamado de Torá, o Antigo Testamento, a Bíblia. Mas eles transmitiram as tradições orais. Mas então eles perceberam, é melhor escrevermos isso porque seremos espalhados para fora de Israel. Mas haverá um momento em que seremos trazidos de volta a Israel. 2000 anos atrás, eles foram espalhados e agora eles estão voltando. E um dos sinais é que quando voltarmos, o segundo sinal mais importante são os olhos dos gentios sendo abertos e eles andarão no poder milagroso de Deus. É o seu dia de andar nesse poder. Amém? Antes de fazermos isso, nós temos uma estação. Onde está Nancy? Temos estações lá fora, várias estações para você lavar as mãos. E se você não entende isso totalmente ainda, apenas pense, eu estou rompendo todos os contatos com o fracasso.
E eu nasci de novo, sem limitações para este ano, sem limitações, não importa o que aconteça. Em 31 de dezembro, você está caminhando para um destino ilimitado de bênçãos, graça e poder de Deus. Mas antes de fazer isso, a melhor coisa a fazer é nascer de novo, recebendo a Jesus como seu Salvador. Eu gostaria que todos abaixassem as cabeças e fechassem os olhos, ninguém olhando ao redor por um momento, bem aí no seu assento. E você disse: Pastor Larry, eu quero a bênção de Deus em minha vida, eu quero o favor de Deus, eu quero a graça de Deus em minha vida, eu quero receber Jesus e rededicar a minha vida ao Senhor. Enquanto todas as cabeças estão abaixadas, os olhos fechados, ninguém olhando ao redor, apenas em seu lugar, você disse: Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante a mão por todo o prédio e deixe-a levantada. Apenas deixe-a levantada o tempo todo, porque eu quero ver todos vocês. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, continue levantada. Aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Deus abençoe. Aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Dê a essas pessoas uma grande salva de palmas. Sabe, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca disse isso antes em todos os anos de ministério. Porque não importa se você é um jovem ou velho, homem ou mulher, isso não importa. Mas sabe, eu vi dezenas de homens, agora eu estou olhando para vocês, homens, e vocês são homens viris, vocês são homens. E eu posso ver isso olhando para vocês, levantando as mãos para receber a Cristo como seu Salvador. Estou lhe dizendo, Deus tem guerreiros entrando no reino de Deus. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Dê a mão para a pessoa ao seu lado por todo o prédio e vamos orar todos juntos. E vamos começar 2025 com um novo começo. Feche os olhos, levante a mão da pessoa ao seu lado e diga isso. Digam: Pai, eu venho a você agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu pequei, todos nós pecamos, mas eu sei disso. Você me ama tanto que você enviou Jesus para pagar o preço total por todos os meus pecados. E agora eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso com autoridade. Se você se entregou a Jesus agora, você tem essa mesma autoridade. Diga isso em voz alta. Diga: Satanás, eu te ordeno, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu corpo, saia do meu espírito, saia da minha casa, da minha família, das minhas finanças e do nosso futuro. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda maldição é revertida e toda a bênção é recebida, não um dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora dê ao Senhor uma grande salva de palmas em adoração. Incrível, 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 incrível. Eu quero pedir que você faça duas coisas antes de ir embora. Vá em frente e lave as mãos e entenda que todas as limitações estão quebradas agora. Mas eu quero pedir a você primeiro, mantenha a Tiz em oração. A Tiz está nos assistindo. Todo mundo, virem para a câmera com a luz acesa e digam: Oi, Tiz, nós te amamos. Eu estou com saudades. Eu quebrei todos os pratos, desculpe, eu vou comprar novos. E nos mantenha em oração. Estamos indo para uma conferência no Brasil. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.